Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Esse jornalista famoso, grande amigo meu, Washington Moraes, veio aqui para falar de um grande acontecimento. Eu, quando tinha 11 anos de idade, ouvi falar de um fenômeno que viria a povoar o imaginário de todo o Brasil e do mundo, chamado Jovem Guarda. E nós vamos tratar desse assunto. Washington, à vontade, câmeras e microfones seus. Bom, antes de mais nada, agradeço aqui o convite do meu bom amigo, velho amigo, Kendi, que está sempre, assim, nos convidando para tratar de alguma temática envolvendo o mundo musical e outras áreas, né, como artísticas, sim, cinema e literatura, por aí afora. Agora, como nós estamos no dia 22 de agosto de 1965, a TV Record lançou um programa chamado Jovem Guarda. E esse programa revolucionou a área musical em todo o país, em todos os sentidos, no comportamento, na moda e em vários outros setores. Então, hoje, como nós estamos já em 2025 e o mês que vem completará 60 anos da Jovem Guarda, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o que foi esse movimento jovem. A princípio, Kendi, uma das críticas mais comuns que eu vejo falar sobre a Jovem Guarda é que era um movimento de jovens que, dentro daquela situação política, o regime militar e tal, sim, que eles estavam assim um pouco fora da realidade, do contexto e tal. Então, só para ilustrar, em 2025, o Brasil, no festival nos Estados Unidos, o Oscar, sim, o filme estrangeiro que ganhou foi Ainda Estou Aqui e... Filme nacional, isso. Filme nacional, brasileiro, a primeira vez em toda a sua história. E, curiosamente, uma música que fez parte da trilha sonora é uma música de Erasmo Carlos, que até então, todos esses anos, falaram tanto da alienação e tal, e ainda estou aqui. Quer dizer, no momento, depois de 6 décadas, a gente vê ainda a importância da Jovem Guarda. Então, hoje eu vou falar, basicamente, apenas assim, um pouco por cima, de algumas curiosidades sobre o movimento, certo? Então, vamos começar. Quando foi lançado o programa, alguns jornalistas e historiadores tentaram lançar uma imagem da Jovem Guarda como aquela coisa assim meio só adocicada e tal, né? E o primeiro livro que saiu sobre o assunto, exatamente com esse título, A Rebelião Romântica da Jovem Guarda, de Rui Martins. E aqui ele falava que o Roberto Carlos era o rei, era um ídolo doce, aquela coisa toda, mas ele já tratou de ecologia, já tratou de vários outros temas sociais, né? Então essa aqui é a primeira publicação que eu me lembro que foi lançada sobre o movimento da Jovem Guarda. Muito interessante, viu? Que é a Rebelião Romântica da Jovem Guarda. Certo, muito legal. Aí, como nós estamos falando de 60 anos, vou mostrar mais uma publicação, que é uma edição histórica. Provavelmente aqui foi quando foi comemorado os 30 anos da Jovem Guarda, né? 30 anos. Então aqui temos a revista Contigo, um documento musical. Certo. Aqui, e aí tem o pessoal aqui, né? O pessoal da linha de frente, né? Sim. É o Erasmo, Eduardo Araújo, Vanderleia, Roberto, Martinha e Vanderlei Cardoso. E aqui tem também uma foto. Aí tem várias, a revista é totalmente ilustrada. Então, mais um documento, um registro, né, da época e legal. Uma comemoração dos 30 anos da Jovem Guarda. De uns tempos para cá, nós temos observado que o mercado editorial ele tem trabalhado muito agora no campo das biografias, né? Sim. Então, em outros programas, provavelmente, a gente poderá mostrar, saiu biografias de Erasmo Carlos, Minha Fama de Mal, saiu a da Vanderleia, Rony Von já tem sua biografia, Roberto Carlos tem várias, vou mostrar algumas aqui.
Reginaldo Rossi tem biografia. E assim, acho que vários outros nomes. A própria Rosa Miyake, representante da colônia japonesa, Sim. tem uma biografia também, já saiu dela. A gente pode abordar isso em outras futuras apresentações. Então, o mercado editorial também está se interessando muito pelo esse aspecto, né, das biografias. Então, já saíram inúmeras biografias. Alguns filmes também foram feitos, né, com os grandes ídolos da Jovem Guarda. Roberto Carlos mesmo fez 3, né? Certo. É o Ritmo de Aventura. Ritmo de Aventura, Diamante Cor-de-Rosa e a 200 km por hora. Isso. Né? Então, são 3 filmes. Saiu também uma biografia agora, recentemente, sobre o Erasmo, né? O filme, né? Sim. Que foi aproveitado do livro. E a Wanderlei fez o Juventude e Ternura, que é um filme também muito raro hoje de se encontrar alguma cópia. O Márcio Grey, que também fez um filme, também na época da Jovem Guarda. O Antônio Marcos também fez filmes. O Wanderlei fez O Pobre Príncipe Encantado. Sim. O Gerry Adrani fez um filme também, Em Busca do Tesouro Perdido, alguma coisa assim. Então, enfim, na parte de filmografia, também temos um vasto material ainda que está agora até sendo resgatado, né, ao longo de todos esses 60 anos. Então, temos a filmografia, temos a área das biografias, e agora eu vou mostrar um pouco, assim, alguma coisa que já saiu sobre o Roberto Carlos, né? Recentemente, como já tem várias biografias, uma que achei muito interessante é a do J.B. Medeiros, Roberto Carlos. Por isso, essa voz tamanha. É uma boa biografia, bem extensa, bem construída, e para aqueles que são pesquisadores e que gostam do assunto, do movimento, eu recomendo esta biografia. Aqui também temos um livro muito bom para aqueles que querem acompanhar, entender a parte da discografia, tudo que foi lançado dentro do rock brasileiro, né? E a Jovem Guarda fez parte. Esse livro do Albert Pavão, Rock Brasileiro 1955-65, Trajetória, Personagens e Discografia. Ok. E uma curiosidade, né, é que nesse livro de 1955 a 65, se nós pegarmos, por exemplo, a discografia do Roberto Carlos, o primeiro disco dele, uns 78 rotações, foi gravado acho que em 1960. E não aparece ele na capa. As duas músicas eram João e Maria e Fora do Tom. Nesse período, o Roberto Carlos estava tentando aderir assim, à bossa nova, e ele até imitava um pouco a voz do João Gilberto. Depois, com o rock já nos anos 60, a efervescente, o Erasmo fez 2 versões, acho que é Split Express para ele, e a outra, eu não lembro agora, parece que foram 2 que fizeram muito sucesso. E aí o Roberto já entrou mais uma linha de rock, né, vamos dizer assim, e a grande referência dele naquele período foi o Elvis Presley. Então, ele já gravava alguns rockinhos e tal. E já na fase adulta, vamos dizer assim, aí ele já estava maduro, casou, teve seus filhos, o programa Jovem Guarda já tinha acabado, e então o grande ídolo dele, aquele que ele se espelhou mais assim nessa fase mais madura, foi o Tony Bennett, né? Sim. Que aí ele já, aquele cantor de orquestra, vamos dizer assim, né? Há algum tempo atrás, algumas das biografias que foram lançadas do Roberto Carlos tiveram problemas, né? Porque ele não autorizava a publicar coisas sobre ele. E o Paulo César de Araújo fez uma tentativa, né, de fazer uma biografia extensa. E o Roberto, acho que ele entrou na justiça, porque o advogado dele, o Saulo Ramos, alegou que não poderia invadir privacidade, aquela coisa toda. E eles fizeram um acordo, foram para juízo, e o Paulo César Araújo, ele resolveu, então, nesse acordo, o livro foi recolhido, né? E esse livro, hoje em dia, é um pouco raro de se encontrar.
e chama-se Roberto Carlos em Detalhes. Nossa, interessante. Esse livro... Porque esse é aquele livro que foi não autorizado, né? Até que as editoras, elas chegaram num ponto que estavam se sentindo praticamente, como é que eu posso dizer, impedidas de publicar biografias, né? Sim. Aí entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o STF falou que não havia mais necessidade de se fazer a chamada biografia autorizada. Se o autor da biografia ele cometesse algum, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, alguma irregularidade, então se poderia recorrer à justiça dentro dos trâmites que seria calúnia, injúria ou difamação. Sim. Mas você não conseguiria mais proibir da biografia sair, porque quando a pessoa é pública, ele tem a vida, né, a sua vida privada, ela praticamente desaparece, né, porque tudo você quer ter curiosidade de saber. Então houve esse debate, né, entre o público e o privado, e o artista, ainda mais com a exposição que alguns têm, né, muito grande, então as pessoas ficam sabendo de muitas coisas, e aí aquela coisa de querer proibir, aí houve essa decisão do STF, então as biografias elas não precisavam mais de ter autorização. Nesse caso, então, aquele que se sentisse ofendido, né, na sua honra, nos seus direitos, sim, aí ele poderia então recorrer, mas não impedir de ser publicado a biografia. E essa deu uma grande polêmica. Deu isso daqui? Você lembra aqui? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é bem vasta, hein? Bem vasta mesmo, viu? Deixa eu ver aqui. E os colecionadores... Esse aqui já está meio raro, porque como ele foi recolhido, sim, aí a coisa é quase 500 páginas. Puxa vida, verdade. E aqui tem uma dedicatória. A Washington dedico este trabalho... Esse é do autor mesmo? Ele me deu autógrafo aí, o Paulo César Araújo. Parabéns, virou relíquia mesmo. Aí agora tem autógrafo do Paulo César, né? Isso. Então deixa eu só ler um pouquinho a dedicatória aqui. A Washington dedico este trabalho que por força da censura se tornou uma raridade. Com o abraço do amigo Paulo César Araújo, 9 de novembro de 2015, tá completando quase 10 anos, né? Então, aí quando houve esse problema dessa biografia, também teve uma outra que o mordomo dele fez, o Nicolas Mariano, o Rei e eu, também teve problemas, foi recolhida, né? Aí o Paulo César Araújo, ele resolveu então contar essa história do processo que ele teve com relação à publicação desse livro, e todo aquele processo, aquele calhamaço, né? Ele aproveitou o ensejo e fez então O Réu e o Rei. Minha história com Roberto Carlos em detalhes, Paulo César Araújo. Puxa, que bacana. E esse também grossão, né? Isso aí já é toda a trajetória da parte da censura que ocorreu. Aí, também né? está autografado aqui também. Também. Parabéns, viu? Deixa eu só dar uma lida também. A Washington dedico esse recato do meu embate com o rei. Esse relato, aliás, é relato do meu embate com o rei. Com um grande abraço do Paulo César Araújo. Agora, é evidente... Paulo César está vivo ainda? Ele é um jornalista, se dedicou muito à área da pesquisa musical, né? Sim. Ele fez também um livro sobre a censura na música brega, né? Tem algumas publicações interessantes. Eu, particularmente, eu acho que... Eu gosto de biografias. Agora, é complicado quando você quer fazer uma homenagem a um artista e, ao mesmo tempo que você quer homenagear, você recebe um processo nas costas. Aí a coisa fica meio um conflito, né? E fora que, no caso, é só o autor que gastou dinheiro. Não homenageado, né? As editoras têm muito interesse pelos nomes, assim, né, que são de grandes artistas. Sim. Vamos dizer, a minha geração era a Jovem Guarda. Então, nós estamos falando de 60 anos, né, do movimento. Isso. Agora, é evidente que tem muitos artistas hoje que não tem esse tipo de preocupação, né, com relação à censura. É o caso, por exemplo, uma artista muito famosa aí, a Anitta, né, uma garota que faz um tremendo sucesso.
Então hoje eu acho que essas novas gerações elas são muito mais abertas, muito mais expansivas nessa linha assim de comportamento, não tem essa preocupação e tal, né? Agora ele, evidentemente, ele tem toda uma trajetória de mais de 60 anos, até a gente entende alguns pontos porque fica meio complicado, né, expor essa questão. Pastor, quer deixar um recado seu? É que a gente está finalizando o programa aqui e teus contatos. Então, hoje a gente falou um pouco sobre essas biografias, sobre os 60 anos da Jovem Guarda, né, que agora em 2025 poderemos aproveitar outros momentos para dissertar outros temas relacionados à Jovem Guarda. E os meus contatos são muito simples. Eu tenho uma página no YouTube chamada Jovem Guarda-Curiosidades, e também tenho no Facebook, eu tenho uma página chamada Imagens do Rock, e a minha página pessoal, né, no meu próprio Facebook também, que é Washington Moraes. E aqui estamos às ordens aqui, quando precisar contar com a gente. Tá certo, contaremos sempre. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse jornalista e pesquisador Washington Moraes, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.